Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Com estas palavras de Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 10, acolhemos a todas vocês e a todos vocês, acrescentando a estas palavras dois comentários. O primeiro, do canal Espiritualidade Revolucionária, com o irmão Santos Guarani, que até hoje não sei se é um sacerdote, um padre da Igreja Católica Romana, um diácono, um líder de comunidade. O certo é que ele é um irmão em Cristo. Ele já fez vários comentários aqui no canal Espiritualidade Revolucionária, que eu compartilho com as espectadores e espectadoras do canal Cartas Proféticas, assim, sob a reflexão do Evangelho do domingo passado. Querido Dom Orvandil, cada final de semana, cada vez mais pessoas me agradecem pelo envio de suas reflexões a elas. Todos nós, de tradição católica romana, que mantenha que o mantenha firme, embora com as limitações que a visão lhe impõe. Abençoada final de semana para o Senhor. Eu li literalmente como ele comentou, a quem agradeço profundamente por esse gesto cristão, porque ecumênico porque cristão. Muito obrigado, meu irmão Santos Guarani. Suas palavras são realmente abençoadoras. E o outro comentário que leio literalmente é o da professora Graciele Fabrício, com quem já conversei aqui no canal Cartas Proféticas, e que é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, esposa do meu amigo vereador Taquara, conhecidíssimo naquela região. Escreveu assim, também sob a reflexão do Evangelho do domingo passado. Obrigado, meu amigo. Paz e amor e boa luta. Reflexão intensa que acolhe e aquece. Muito obrigado, minha querida irmã, professora Graciele, colega de docência. Suas palavras realmente abençoam, gratificam e animam. Assim também agradeço todos os outros comentários de pessoas dos dois canais que se manifestam, como também o fazem pelo WhatsApp, e sempre recebo com muito carinho e, na medida possível, aqui leio seus comentários, compartilho com todos. A reflexão do Evangelho desse domingo é sobre os talentos, e é de Mateus, que nós seguimos no calendário A, neste ano litúrgico. Mateus, neste domingo, dia 19 de novembro de 2023, capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, do versículo 14 ao versículo 30, que peço que vocês leiam aí antes, por favor, reflitam se estiverem juntas as pessoas, e logo após a vinheta retornaremos
para a reflexão desse Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este Evangelho que vocês leram aí é um trecho do quinto bloco de discursos de Jesus, agora desta vez já em Jerusalém. Muito provavelmente ele pronunciou essas palavras aos seus discípulos e discípulas no Monte das Oliveiras, o Jardim das Oliveiras. Já em Jerusalém, se preparando para o confronto, momentos antes, horas antes do confronto na cruz. Esse evangelho que Jesus pronuncia, esse trecho aqui, faz parte do discurso, como eu disse, e que, como vimos domingo passado na parábola das 10 virgens, começou com Jesus dizendo assim: o reino dos céus, para Mateus é a mesma coisa que dizer o reino de Deus é como 10 virgens. Esse evangelho desse domingo se inclui exatamente nesta linha. O reino de Deus é como um homem que se afastou, viajou por tempo indeterminado e entregou seus bens aos seus empregados. Para um, ele entregou 5 talentos. Para outro, 2 talentos. Para um terceiro, 1 talento. Para cada um de acordo com a sua capacidade. Ora, a palavra talento, inicialmente foi uma medida para medir a quantidade que cada pessoa adquiria de soja ou de outros grãos. Depois ela se transformou numa medida financeira, monetária, para medir o tempo de trabalho dos trabalhadores aqui. E cada talento significava 18 anos de trabalho. Portanto, para quem Jesus entregou 5 talentos, ele entregou o valor de 90 anos de trabalho, que é uma quantia imensa. E confiante nos 3, ele viajou seguro e tranquilo. Esse é um destaque que dou. O outro destaque é o fato de que esses 3 empregados aqui é uma palavra. A palavra empregado na língua portuguesa não corresponde com o original grego, língua que escreveu os evangelhos, foi usada para escrever os evangelhos, onde a palavra correta é a palavra escravo. No entanto, o escravo aqui referido pela parábola de Jesus não é a mesma coisa que o escravo africano, aquele que foi arrastado de forma absolutamente desumana e oportunista, satânica, para as colonizações na América. Não, aqui o escravo frequentava a casa do rei, ou melhor, o pátio, os jardins do rei, na prestação de serviços ao rei, e era assalariado por isso. Nesse momento não poderia se falar em empregado, porque essa noção aparecerá bem mais tarde. Não se poderia falar em assalariado, porque o assalariado vem depois, bem mais tarde. Não se poderia até mesmo falar em servo, porque o servo é produto do feudalismo. Aqui era escravo.
No entanto, é importante destacar que Jesus sempre valorizou muito a classe trabalhadora, a classe produtiva escrava, pelas suas qualidades na produção, por sua inteligência, por suas relações no universo produtivo. Isto a parábola mostra com muita clareza, porque ele reconhecia nos trabalhadores aqui, nestes escravos, pessoas capacitadas, diferentemente umas das outras, mas capacitadas ao ponto de a elas serem entregues os bens do patrão, os bens do Senhor, outro termo usado de acordo com a cultura daquele tempo, patrão, Senhor, para significar o próprio Jesus, que não era patrão e nem controlava as pessoas com as regras do trabalho. A relação de Jesus com os seus discípulos e discípulos, para quem ele falava lá no Jardim das Oliveiras, era marcada por outros conteúdos, por outros valores, e não o de submissão, de escravidão e de uso do trabalho alheio. Outro ponto que quero destacar é o fato de que cada um deles recebeu uma quantidade de talentos. Um recebeu uma quantidade imensa que tinha o valor de 90 anos de trabalho, de produção de riquezas. Diferentemente do segundo, que recebeu um pouco menos da metade, 2 talentos. Diferentemente do terceiro, que recebeu a metade do segundo, 1 talento. 18 anos de trabalho, o que não é pouca coisa. Dito isto, é preciso que reconheçamos que o Evangelho de Jesus não torna as pessoas como garrafas de refrigerante, todas iguais com a mesma quantidade, mas releva as diferenças que as pessoas têm umas das outras na lida com o mundo, na lida com o trabalho, nas relações uns com os outros, na produção e na vida. As pessoas são diferentes. No entanto, o valor que determina o reconhecimento destas diferenças, marcado pelo olhar de Jesus, pela maneira como Jesus trata os seus discípulos, mostra que as diferenças são bem-vindas, mas que todos recebem talentos, todos têm talentos, todos podem abraçar, todos têm condições de abraçar os bens do reino que esse Senhor da parábola entrega a nós todos. Dito isto, é preciso que a gente concentre agora em mais 2 pontos. O primeiro é o fato de que o que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos produziram, investiram, geraram lucros, dobraram os valores. Tanto que foram reconhecidos e louvados pelo patrão quando ele retornou. Há quem diga, inspiradamente pelo apocalipsismo judaico, que mais ou menos atravessa marcadamente o Novo Testamento, que a ênfase aqui é na segunda vinda de Jesus. Não, o mais importante aqui é o que Jesus ensinou. É o reconhecimento de Jesus. Isso é o mais importante. Jesus estava em Jerusalém no seu último encontro com o templo, último encontro com os fariseus, com os saduceus e com os próprios rabinos. E Jesus sabia que não sairia vivo de Jerusalém. Então era preciso dar as últimas instruções, as últimas orientações para os seus discípulos. E aqui, uma delas é de que
todos são chamados, a partir da noção do trabalho, da produção, a produzir, a receber os bens do reino, que são intensos, mas a multiplicá-los, a realizar os bens do reino. Os bens do reino não são para serem guardados, não são para serem depositados carinhosamente em vasos ou em bancos, mas têm que ser investidos e trabalhados com muito cuidado na produção de outros bens, outras pessoas, mais pessoas envolvidas no reino. Isto é preciso acentuar. Esse cuidado que Jesus tem com o destaque das diferenças, ressalvando e reforçando a dedicação dos dois, o de 5 talentos que dobrou e a dos 2 que também dobrou, ressalta também que é preciso empenho, que é preciso dedicação, que é preciso zelo, que é preciso entrega, que é preciso compromisso com o reino para multiplicar os seus bens entre a humanidade. Daqui a pouco falo, por isso fique até o final, sobre que bens são estes. Jesus valoriza imensamente isto, tanto que na figura do retorno, que aqui tem um valor educativo, um valor pedagógico, um valor catequético, ainda que alguns vejam muito mais a parousia, a segunda vinda de Jesus, aqui é para consagrar exatamente esta ética zelosa do trabalho constante e que leva os discípulos e discípulas a não somente esperarem pelo céu, esperarem por uma possível realização completa do reino numa segunda vinda de Jesus, mas trabalharem sem saber a hora que isso aconteça, trabalhar permanentemente. O mundo precisa destas pessoas dedicadas. O mundo precisa dessas pessoas que multiplicam mais e mais os seus talentos. O mundo precisa destas pessoas que compartilhem mais e mais talentos com outras pessoas e não somente concentrem em si mesmo o que recebem dos bens do reino. O reino de Deus, então, é esta graça operosa, esta graça ativa, esta graça militante. Lembro-me de um ritual de batismo de uma igreja protestante em que se diz: são bem-vindas para militarem no reino de Deus. Esta palavra é uma palavra importantíssima, porque mostra que é preciso exatamente isso, ação, prática, como já vimos, identificando em parábolas anteriores, em reflexões do Evangelho feitas anteriormente, de que a prática determina exatamente a aplicação dos talentos, e não somente a espera, uma espera passiva, uma espera omissa, uma espera sem ação. É preciso também ressaltar que esta atividade constante, geradora da multiplicação dos talentos, da aplicação, do investimento nos talentos, revela alegria do reino, aqui dita na forma parabólica do patrão que retorna e depois de prestar contas, receber a prestação de contas de cada um dos três, ele reconhece nesses 2 primeiros o resultado da sua dedicação e diz: benditos e fiéis. O patrão da parábola diz: muito bem, servo bom e fiel.
como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Quer dizer, esta realização da aplicação dos talentos produz o ingresso confiante, fiel, representando exatamente a lealdade com o reino, a participação alegre agora no reino de Deus, que Mateus chama de reino dos céus. É isso que produz. Como eu venho dizendo em reflexões anteriores, estamos quase no encerramento do tempo comum para refletirmos estas coisas. E é bom então que se enfatize que a participação de forma concreta, prática, ativa, na distribuição dos talentos, na multiplicação dos talentos, redunda em alegria de quem ingressa no reino. Antigamente, os escravos, como eu disse, até trabalhavam por ali, nos depósitos, nas montagens dos cavalos, cuidado dos animais, nas despensas, na cozinha, etc. Mas aqui se fala de uma outra instância, é a participação da mesa com o Senhor, é a participação da festa com o Senhor, é a participação da liberdade com o Senhor, sem agora a preocupação com o cansaço que o trabalho produz. De certa forma, aqui se diz também como é que Jesus quer que o mundo seja. Seja assim, exatamente com toda essa participação e com o reino presente, ativo, de modo a produzir alegria nas pessoas. E finalmente vem o ponto amargo da parábola, verdadeiro da parábola, que é o relativo ao homem que recebeu um só talento. E nesse sentido, por receber um, ele não é menos qualificado do que recebeu 2, do que recebeu 5. Mas a tragédia se dá quando ele, em vez de multiplicar, em vez de investir, em vez de oferir lucros na distribuição dos bens do reino, ele enterrou. Enterrou num buraco, enterrou na terra, escondeu o único talento dado pelo Senhor e nada fez com ele. No ajuste de contas, vem a explicação. Senhor, como eu sei que tu és muito exigente, que colhes onde não semeaste e ceifas onde não plantaste, eu resolvi resolvi enterrar esse talento. Toma o que é teu. E ouviu do Senhor as piores coisas que um ser humano pode ouvir. Senhor, que dá uma resposta dura, que parece desfigurar a ingenuidade de muita gente que crê romanticamente num Deus bonzinho, que tudo faz para esquecer das infidelidades, da falta de compromisso, se escandaliza quando este patrão, que aqui na parábola representa o próprio Jesus, no seu retorno, num juízo final, que é um juízo que dá finalidade constante para o aqui e agora, diz ao servo: servo mau,
preguiçoso. Servo mau é preguiçoso. Tu sabias, e aqui ele ironiza o servo, ele aqui ironiza o escravo, sabias que eu colho onde não plantei, e que eu ceifo onde não semeei? Então deverias ter depositado o meu talento, meu dinheiro, no banco, para que, ao voltar, recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, então, o patrão ordenou: tirem dele o talento e dai-lhe aquele que fez 10, aquele que conseguiu 10 talentos. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto a esse servo inútil, tornai-o lá fora, na escuridão. Até aí haverá choro e ranger de dentes. Este é o juízo. Por que isto acontece? Acontece porque o critério do reino de Deus é a lealdade, é a fidelidade, é a administração justa e correta dos bens deste reino. O critério do reino de Deus, e aqui vem um dos maiores bens do reino de Deus, que foi aquele com o qual eu comecei esse programa, é a justiça. Jesus ensinou que a justiça é núcleo central do reino dos céus, do reino de Deus, aqui e agora. O reino de Deus, que é justiça buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, reconhece as diferenças entre as pessoas nas suas capacidades, elogia as diferenças, mas reconhece o valor que tem a produção, a dedicação, até o sacrifício, como se viu nas bem-aventuranças, até o martírio. Mas a preguiça não tem nenhum lugar, nenhum valor no reino de Deus. A preguiça que se desdobra em omissão, que se desdobra até em piedade, pedindo para Deus fazer o que Jesus indicou que nós devíamos fazer. A preguiça que muitas vezes tem a máscara de uma aparente, barulhenta ou silenciosa piedade de quem nada faz pelos outros. A preguiça que tem a cor da clausura dos que se fecham para orar e rezar pelo mundo sem nada fazer por ele. E para estes o que sobra é o inferno, que aqui na parábola não se fala nesta palavra, mas se fala em jogar para fora, em escuridão, em ranger de dentes. A justiça divina, que é divina e que é composição fundamental e hierárquica no reino de Deus, é a que faz o reino de Deus valorizar os talentos. Penso que a justiça é um dos valores, é um dos bens do reino. Mas o serviço também que Jesus ensinou lá no início do Evangelho, que entre vós não será assim. O que quiser ser o maior, seja o menor.
E quem quiser ser o primeiro, seja o que serve. O serviço é outro bem que deve ser aplicado na expansão, no aumento dos talentos. É um bem do reino de Deus que deve ser usado. Jesus, que já passamos por esse evangelho, também por esse trecho do evangelho, que ensinou que o amor aqui, o amor do reino, o amor evangélico, o amor de Jesus, não é um amor preso a mandamentos, a princípios, a códigos, mas tem que se realizar na ação das pessoas. O amor é outro bem intransferível do reino que deve atuar na multiplicação dos talentos. Tudo isso nos leva a concluir que o reino de Deus tem que se realizar em nós, e nós temos que realizar na nossa prática estes bens do reino de Deus. Não há caminho contornável quanto a isso. Não há como transferir a realização dos nossos talentos. Não há como adiar a realização dos nossos talentos. É agora, é nesse momento, ainda mais neste momento em que o mundo precisa cada vez mais da realização desses talentos, é que eles precisam se efetivar em nós. Realizar os talentos é apossarmos-nos da alegria do reino, é da bem-aventurança de ouvirmos: bendito és tu, meu servo, minha serva fiel, porque não escondeste os meus talentos, mas os realizaste. Entrai no gozo, entrai na alegria da casa do Pai, aqui e agora. Dancemos, festejemos esta experiência da vivência dos talentos. É isto que faz o mundo mais humano, mais qualificado, mais habitável, mais respeitável, mais igual ao reino que Jesus veio trazer. Que assim aconteça contigo e comigo, meu irmão, minha irmã. Não há tristeza, não há cruz, não há sofrimento, não há dor que seja maior do que a nossa fidelidade ao reino. Mesmo que sejamos prejudicados por todos esses problemas, somos aí, mais uma vez, animadas a realizar os talentos que Deus nos deu. Se por problemas de saúde, por problemas financeiros, por problemas sociais, por quais causas sejam, nós tivermos limitações impostas, mesmo dentro das limitações, é preciso que agarremos o nosso talento e não o escondamos, mas que o apliquemos mais e mais na realização do reino de Deus. É preciso que o reino aconteça entre nós. Deus, pois, te abençoe, meu irmão e minha irmã. Em nome do Pai, que é mãe também, do Filho e do Espírito Santo. Amém.